Paz do Senhor, falando EBD, de volta desta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, que é personagens marcantes da Bíblia. Hoje estaremos falando da lição de número 6, que será ministrada no dia 10 de agosto de 2025. E o personagem da vez é Samuel, e o tema é Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Também o texto se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, o versículo de número 12, que nos ensina desta maneira: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é explicar o contexto do nascimento de Samuel e seu chamado. O segundo, evidenciar sua fidelidade em meio à apostasia. E o terceiro, destacar as responsabilidades de um vocacionado. Bom, como sempre fazemos, destacamos, separamos algumas palavras, algumas frases que nos darão aí a direção para a nossa explanação, para a nossa explicação. Primeira coisa que nós notamos dentro do tema é que vamos falar de alguém vocacionado, no caso Samuel, né? Vocacionado é uma pessoa chamada, é uma pessoa escolhida, é uma pessoa que o Senhor de antemão já o separou ou a separou para um determinado trabalho, um determinado propósito, aquilo que o Senhor ele tem para realizar na vida dos demais através deste e na vida deste trabalhando com os demais. Então, o chamado é sempre do chamado para aqueles a quem eles são enviados e também aqueles que a eles são enviados, ele também vai adquirir, vai aprender, vai assimilar, ele vai trabalhar junto, ele vai estar junto. É sempre uma via de mão dupla, quer dizer, o vocacionado para a sua vocação e a vocação para o vocacionado. Porém, no que nós precisamos, o que nos é chamado a atenção, apesar do grande nome Samuel, né, nós vamos ver que como teremos ali mais adiante, nós vamos ter aí um dos maiores líderes, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, apesar de todos estes, todo este alcance, todo este sucesso, nós sabemos que a vida do vocacionado, ele é feito, como está aqui na lição, ele é feito não somente de privilégios, mas também de responsabilidade. Privilégios esses que nós vamos chamar de direitos, né? Tem muita gente que gosta de chamar a atenção aos direitos que ele tem. Eu tenho direito a isto, eu tenho direito àquilo, eu não pedi para isto, eu não pedi para nascer, eu não pedi. Então, a obrigação dos outros suprirem aquilo que ele considera ser um direito seu. Nós temos direitos que são garantidos a nós pela Constituição ou pelas constituições dos países. Nós temos direitos que nos são garantidos também por uma infinidade, por filiação, por adoção, como nós falamos na lição passada, na lição dos jovens, que vai ao ar junto com essa, e assim sucessivamente. Nós somos exímios citadores dos direitos que nós temos, ou que consideramos ter. Porém, raras são as vezes que nós lembramos dos nossos deveres, que na lição é chamado de responsabilidade. Então, a vida de um ser humano, ainda que vocacionado e tendo determinadas, não regalias, mas oportunidades, estas oportunidades elas são feitas de responsabilidade, de direitos e de deveres. Ora, eu não posso tão somente pensar que eu tenho direitos e não me lembrar que eu tenho também direitos, deveres. Isso me compete também dizer que
com o bônus vem o ônus, tá? Nem tudo vem de mão beijada, quer dizer, nada vem de mão beijada, quer dizer, nós precisamos nos lembrar destas responsabilidades, como nós veremos no decorrer da lição, tá? Nós vamos falar também sobre o nascimento chamada de Samuel, como está nos objetivos da lição. Tá? Dentro desses privilégios e responsabilidades, nós vamos ver, né, a questão do nascimento e a chamada de Samuel. Dentro disto, dentro do nascimento, nós vemos o quê? A vocação. Para que ele foi chamado? Desde o ventre da sua mãe. Por quê? Quais foram as dificuldades? Quais foram as facilidades? Qual foi o acordo que foi feito com Deus? O voto que foi feito com Deus? Foi cumprido, não foi cumprido? Deus fez a parte dele, não fez, ou não fez a parte dele. Então, tudo isso nós vamos entender dentro da vida de um vocacionado. Tá bem? No caso que se destaca aqui, tanto eu vou citar de outro vocacionado, outro chamado dentro do mesmo ministério, não de um era juiz, este é o último, um foi dos primeiros juízes, o outro é o último dos juízes, daí foi profeta, e o primeiro dos profetas. Nós vamos ver que a vocação ela vem do nascimento e também o chamado para que a partir desta vocação ele tenha um chamado. Ele foi vocacionado para algo. Vocacionado para algo. Nós temos que para algo. E este algo ele está intimamente ligado ao chamado. Ora, nós podemos ser vocacionados, mas vocacionados para quê? Alguns têm vocação para, vamos lá, para diácono, outros têm a vocação para serem presbíteros, outros têm a vocação de serem evangelistas, outros têm a vocação para serem pastores, e não quer dizer que uma coisa se misture com outra, que uma complemente a outra. Nós temos este costume, obviamente, de passar por todos os estágios, mas tem pessoas que se destacam mais num departamento, mais em um ministério do que no outro. Né? E no outro, quer dizer que a vocação de um ministro, ele pode ser a vocação pastoral, tá? Um chamado dentro da vocação, ele pode ter um chamado pastoral e dentro do mesmo, é ministro do mesmo jeito, e ele é vocacionado para a evangelização, para ser um evangelista, para ser um ganhador de almas, enquanto um traz, o outro, enquanto um chama, busca as almas, o outro arrebanha e conduz. Tudo isso está dentro do chamado, tá bem? Então nós vamos ver vocação e chamado, vocação e chamado. Vocação, nós temos vocações, somos chamados, somos vocacionados, somos trazidos por Deus para algo. Dentro desta nossa função na presença de Deus, o Senhor vai nos destacar para um determinado chamado, para uma determinada área, onde nós vamos demonstrar uma maior aptidão para aquela área, Também, se fosse uma empresa, teria o teste vocacional, quer dizer, para qual lado, qual área dentro das profissões esta pessoa ela vai tender mais, tá bom? Dentro também vamos falar da fidelidade. Fidelidade ela está relacionada a quê? A privilégios ou a responsabilidade, tá bem? E nós vamos falar da responsabilidade em si no ministério de Samuel, tá? Sermos fiéis é uma responsabilidade. Quando falamos de responsabilidade, nós não estamos falando de peso, de algo que nos oprime, mas nós estamos falando também de privilégios. Podemos colocar, porque é um privilégio ser fiel a Deus. É um privilégio, porque o Senhor não nos dá fardos, não nos dá peso, não nos dá nada que nós não possamos carregar, que nós não tenhamos, e ainda que assim pensássemos, com um determinado fardo, com um determinado peso, ele ainda nos dá o escape para podermos desenvolver a nossa vocação, a nossa responsabilidade, de uma forma não mais fácil, mas mais tranquila nisso, tá bem? E falamos sobre a responsabilidade, destacar a responsabilidade. Veja que o importante na vida do vocacionado talvez seja você se preocupar mais com as suas responsabilidades do que com seus privilégios.
quê? Porque quando nós nos atemos às responsabilidades e nós as desempenhamos da melhor maneira possível, o que acontece? As demais coisas, veja, uma responsabilidade, buscar a Deus e a sua justiça. Tá? Veja o privilégio, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir do momento em que nós colocamos a responsabilidade como prioridade na nossa vida, os direitos, os privilégios, eles virão para a nossa vida como a consequência do quê? Como a consequência da nossa fidelidade a Deus, como consequência da nossa fidelidade a Deus. Tá bem? Vamos mais adiante. Já demos aqui um panorâmico daquilo que vamos falar e vamos para o ponto de número 1. Quem é Samuel? Quem é Samuel? Obviamente que todos nós conhecemos a história de Samuel, né? Nós temos a história de seus pais, né? Ana e Eucana, né? Que é o seu marido, porém Ana era estéril, ela não podia, apesar do seu nome quer dizer alegria, felicidade, ela não tinha motivo nenhum para ser feliz, porque ela não tinha aquilo que ela mais desejava, que era dar descendentes ao seu marido, ter filhos e também dar. Enquanto isto, a sua, não vou dizer opositora, mas aquela que, segundo as oportunidades que Deus lhe deu, ao invés de glorificar a Deus, ela zombava, ela fazia de tudo para humilhar Ana, ela tinha uma facilidade maior de conceber filhos. Então, nós temos Ana, Eucana e Penina. Esta é... E nós vemos que o desejo de Ana, não podemos entender a resposta de Deus sem também não entendermos o desejo de Ana. Veja, Ana está constantemente no templo, Ana está constantemente no tabernáculo, em oração, a tal ponto do que? Do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada, tamanha era a sua angústia para ter algo da parte de Deus, algo que ela precisava. Então nós vemos o ministério, a vida de Samuel, não começando tão somente como Samuel, mas como a sua mãe se comporta diante de Deus com aquilo que ela precisa. E vejamos o comportamento. E daí em diante nós conhecemos a história. Tá bem? Então já vamos direto para as responsabilidades. Nós vamos ver a responsabilidade de Ana, de Samuel e a nossa responsabilidade nos dias de hoje. Veja, Ana vai até o tabernáculo e roga. Quando nós falamos em rogo, nós estamos falando em clamor. É uma situação que leva, não é que demonstra desespero, mas uma situação tão difícil, é que vamos chamar de milagres, que vai exigir de nós uma posição, um posicionamento diante de Deus que chame a atenção dos demais. Nós vamos ver Ana sendo chamada de embriagada, nós vamos ver o cego sendo chamado a atenção pelos discípulos, porque ele estava falando alto, ele estava clamando alto demais, ele estava buscando aquilo que ele precisa. Nós vamos ver que o clamor, o rogo, ele incomoda. Veja que não incomoda Deus. Deus, ele tem prazer em que nós o busquemos, e quanto mais em espírito e em verdade nós o buscarmos, mais o Senhor atenderá às nossas necessidades, segundo a sua vontade também. Mas o rogar do cristão, do crente, do servo de Deus, ele não incomoda só o mundo natural, ele vai incomodar também o mundo espiritual. Tá? No mundo natural, nós vamos ver Eli chegando a uma conclusão precipitada, nós vamos ver os discípulos chamando a atenção de alguém que não era para ser chamada a atenção. Nós vamos ver, então, que Ana, ela tem um grau muito grande de responsabilidade no ministério de seu filho Samuel. Mas veja que o seu rogar, o seu buscar a Deus, ele tem um propósito. Se o Senhor me conceder este varão, por este menino, lá na frente ela vai dizer, por este menino orava eu, se o Senhor me der um filho, eu prometo, veja, há um pedido, mas há também um desejo
de fazer com que este pedido ele seja para a glória de Deus. Nós vimos há alguns dias atrás, nós estávamos falando sobre Tiago, e Tiago diz, pedes e não recebes, porque pedes mal para gastares em vossos próprios deleites. Veja que Ana, ela roga constantemente, tá? A tal ponto de chegar um período dela não ter palavras, o gemido inexprimível, mas que o Espírito Santo tem condições de interpretar diante de Deus, mas ela também faz o seguinte, se o Senhor me der, eu darei de volta para a glória do teu nome. Quer dizer, prometeu que o entregaria ao Senhor. Veja que a visão dela não é somente ter algo de Deus, mas algo que glorifique também a Deus. E é aí que nós precisamos aprender com a oração de Ana, que nós precisamos buscar, rogar, pedir com afinco, porém, os nossos pedidos têm que ter um objetivo, não pode ser único e tão somente para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, aquilo que nós queremos. Mas, primeiramente, quando buscamos algo, alguma coisa de Deus, que este algo, que esta alguma coisa seja primeiro para glorificar a Deus. Ainda que eu tenha, veja, Ana vai ter o filho, ela tem o seu filho. Ela tem o seu filho, ela pode visitar o seu filho. Tá, vou passar aqui o carro na frente dos bois. Ela vai poder fazer túnicas todo aniversário, novas para o seu filho. Porém, este filho agora, ele está a serviço de Deus, na casa de Deus, para a obra de Deus. Ele vai ser o substituto de Eli, ele vai ser o substituto dos filhos de Eli. Então, veja, ela promete que entregaria ao Senhor. Veja, e como eu disse, olha lá, eu vou citar Sansão, ela entregaria, ela diz, eu vou entregá-lo para ser um nazireu. Tá? Nós falamos sobre a lei do nazireado, as suas obrigações, os seus privilégios, mas também os deveres de um nazireu, que ele não podia beber bebida alcoólica ou fermentada, ele não podia beber bebida forte, melhor dizendo, ele não podia tocar em cadáveres, ele não podia se juntar a pessoas estranhas à sua, né? Nós vamos ver que Samuel se casa também, mas nós vemos diferenças extraordinárias na vida de Sansão e de Samuel. Enquanto Sansão prefere viver a sua vida alienada, alirrada da presença de Deus, Samuel, pelo contrário, ele entrega totalmente a sua vida a Deus. A sua vida a Deus. Mas o chamado é o mesmo. Veja que o voto, tanto de Manoá e sua esposa com seu filho Sansão, e agora dos pais Ana e Eucana de Samuel, é o mesmo. Vou entregá-los na sua presença como um nazireu. Então, o nazireu é aquela pessoa separada desde o ventre, não chegava navalha nos seus cabelos, não chegava navalha, né, em alguns casos, da sua barba, e assim sucessivamente, tá? Sem querer justificar nada. Mas nós vemos que Ana, ela tem uma responsabilidade muito grande, ela tem uma atuação muito grande na questão da bênção que ela busca na vida de Samuel, em toda a história de Samuel. Então nós vemos ela indo constantemente ao tabernáculo e vai buscar a Deus, mas buscar a Deus de uma forma de pôr o rosto no pó, de derramar lágrimas, a tal ponto de ser confundida com uma pessoa que está embriagada, tá bem? Porém, veja que ela tem um voto com Deus. Ela disse, se o Senhor me der, eu devolvo. Eu prometo que o entrego ao Senhor para ser um nazireu de Deus. Então, nós entendemos o grande sucesso. Veja, o sucesso de muitos filhos, preste atenção nisso, papai, mamãe, o sucesso de muitos filhos já começa com os pais, lá o filho sendo gerado, a filha sendo gerada no ventre, mas os pais já estão, aleluia, já estão constantemente em oração e consagração pela vida desta criança que vai nascer. Veja que a Ana, ela está totalmente voltada, a sua vida agora está totalmente voltada, primeiro para ter um milagre e segundo para preservar este milagre fiel na presença de Deus, que no caso é seu filho. Então nós vemos hoje em dia
Quantos papais, quantos não estão criticando, mas os filhos estão fora da presença de Deus, estão fora da casa de Deus, e você não os vê derramar uma lágrima sequer, oração não aparece, culto de oração quando vai chegar atrasado, e não está preocupado. Tá? Isto não é confiança, isso é desleixo. Então nós vemos que a vida, o ministério de um filho, vamos colocar este adendo na lição? Veja, o ministério de Samuel, ele está, antes do seu nascimento, ligado também a quê? Aos seus pais. Também aos seus pais. Por quê? Enquanto Ana chora, Eucana protege, cuida, tenta consolar, mas o consolo só vai vir com o nascimento de Samuel, e é o que acontece. O Senhor ouve a oração, o Senhor entrega a Ana o seu pedido, e Ana entrega o seu voto a Deus. Ele entrega o seu voto a Deus. E o impressionante é que poderia se dizer assim, mas ela só tem um filho e vai entregar, o que ela vai fazer? Ora, depois disso, as demais coisas foram acrescentadas. Samuel teve irmãos e irmãs, e aquilo, e o propósito de Deus foi cumprido, porque agora nós temos um sacerdote substituindo uma linhagem, uma geração totalmente corrompida pelo pecado, que é Eli e seus filhos, né, pela displicência, pelo relaxo e por tudo mais. Então Samuel agora veio para substituí-los. Então nós vemos o plano de Deus sendo levado a cabo com sucesso. Samuel nasce, veja, e Samuel é levado para o tabernáculo para que Eli instrua o menino Samuel no caminho que ele deve andar como sacerdote do Senhor, e também o último do juízo, o primeiro dos profetas, o ministério de Samuel é bastante profícuo, né? Ele tem muitas áreas, mas o que nós vemos que, apesar de toda a educação, agora ele recebeu da sua família, ele tem a instrução de Eli, porém, há uma particularidade que é a responsabilidade, a fidelidade na vida do vocacionado, que nós veremos na vida de Samuel. Ele não foi apenas um jovem frequentador de igreja, não foi apenas um jovem frequentando o tabernáculo por ter sido obrigado pelos pais. Tá? E muito nós vemos isto hoje. Pessoas irresponsáveis, pessoas infiéis, que estão ali por motivos secundários. Estão na igreja, estão no tabernáculo, estão no templo, estão na igreja, por quê? Por motivos, às vezes, até escusos, né? Para o homem, para Deus não. E isto influencia bastante. Veja que, apesar de toda a influência que Samuel tem dos seus pais, tem também do sacerdote, e vai ter o objetivo da sua vida, ele está bem traçado. Porque depois do Senhor o chamar pela terceira vez, e ele não conhecendo ainda a voz do Senhor, porque era um menino, e Eli o instrui a responder corretamente, agora Samuel conhece a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus. Então veja, ele sabia onde e com quem deveria estar. Veja, e esta responsabilidade, ela vem do quê? Esta responsabilidade, ela vem da nossa vocação. Quando, a partir do momento em que entendemos para o que fomos chamados, nós sabemos também onde devemos estar. Onde devemos estar. E onde que nós devemos estar? Devemos estar na presença do Senhor. Devemos estar aos pés do Senhor, buscando ao Senhor, nos entregando ao Senhor, estando na presença de Deus constantemente. Veja, não é somente um frequentador de igreja. Não. Ele não está ali só para... Mas ele sabe onde ele deve e com quem ele deve estar. Este é um outro ponto também muito importante. Por quê? Se nós não conseguirmos entender, termos a noção de responsabilidade, veja que as nossas companhias serão qualquer um. A nossa companhia será qualquer um, tá bem? E o lugar onde estamos também será qualquer um.
Já o vocacionado, o responsável, ele sabe que ele não pode estar em qualquer lugar, ele não pode estar com qualquer um. Isto não menosprezando e nem desfazendo deste ou daquele. Eu estou falando na questão de que, se você quer desempenhar bem a tua vocação, você deve saber onde estar, onde ficar e com quem estar. Por quê? Paulo vai nos ensinar que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, se não me engano, acho que 1 Coríntios 15, 33, é isso? Ele vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, olha, Samuel, por não ser apenas um frequentador de igreja, ele era alguém que estava cultuando, adorando, bendizendo, louvando, se entregando, sacrificando-se espiritualmente para Deus, apresentando o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então ele sabia, ele tinha ciência de onde ele poderia pôr os seus pés, de onde ele deveria estar. Enquanto nós temos visto hoje, quantos cristãos se envolvendo em festas pagãs, em festas mundanas, em festas, como diz o sábio, ele diz assim, não vá para a casa da festa, não vá para a festa, mas vá para a casa do luto, porque na casa do luto se vê o fim de todas as coisas. Enquanto que na festa, o que acontece? Quantos têm se desviado? Porque também nestes lugares, onde e com quem deve estar, veja, também nestes lugares, o que acontece? Acontece a corrupção dos bons costumes. Você vai estar lá, mas eu só estou lá com crentes. Ora, crentes que também não deveriam estar lá. E se estão lá, é porque a mentalidade, o pensamento está totalmente averso às instruções divinas. E, consequentemente, ele vai tentar te convencer de que estar ali e com eles está certo. Está certo. Por quê? Porque você é apenas um frequentador de igreja. Você não é um adorador em espírito e em verdade. Veja, onde e com quem está. Então, se eu estou onde não devo estar, eu vou estar com pessoas... mas eles também são crentes. Né? Crente é uma coisa, salvo é outra. Eles também são crentes, mas que também não deveriam estar ali. Porém, com as suas mentes já cauterizadas, eles vão tentar o quê? Corromper os seus bons cultos. Talvez tenha sido a primeira vez que você tenha ido, talvez tenha sido a primeira vez que você aventurou-se a estar neste lugar. Tá? Chegando lá, obviamente, você vai estar deslocado, não vai aceitar determinadas coisas, determinadas bebidas, determinadas comidas, você não vai aceitar. Porém, esses que já estão lá, que já estão lá, já frequentam, já estão acostumados, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar mudar a sua mente, corrompendo os seus bons costumes. E, obviamente, tudo aquilo que o pai e a mãe ensinou, que o pastor ensinou, que o líder religioso ensinou, e que Deus também, nós vamos ver mais adiante, que também ensinou, vai cair por terra, porque você está no lugar errado com pessoas erradas, e, obviamente, você terá atitudes erradas. Ou será como José, larga a capa na mão dela e vai embora, volta para casa, fala com o papai e com a mamãe, diz, olha, cheguei lá, mas não era o meu lugar, me desculpa, me perdoa. Chega na igreja, olha, pastor, eu estive lá, me viam, mas eu não fiz nada, eu dei conta antes de tudo e voltei, estou aqui pedindo perdão, estou pedindo desculpas. Por quê? Veja, Samuel não era apenas um frequentador e você também, meu querido, não é apenas um frequentador. Você é um vocacionado, você é um chamado para estar na presença de Deus. Cuide da sua vocação. Também cuide da sua vocação. No ponto de número 2.1, nós temos aqui, nós estamos falando de ponto de número 2, alguém que sabe o que quer. Quem é Samuel? Samuel é alguém que sabe o que quer, que é o ponto de número 2, está aqui. No 2.1, ele sabe o que quer e sabe com quem anda. Então, o problema de por que estar no lugar errado com pessoas erradas? Porque o problema de muitos crentes é que não conhecem o Senhor de forma direta e pessoal. Quer dizer, não tiveram ainda aquele encontro pessoal com Deus. Tá? Aquele encontro que eu vou conhecer Deus. Deus já me conhece. Talvez eu conheça Deus por causa dos meus pais. Talvez eu conheça Deus por causa do pastor.
dos líderes, dos meus líderes, das minhas lideranças, mas eu não conheço Deus. Jó chegou num determinado ponto que ele disse assim, eu te conhecia de ouvir. Quantas vezes nós só temos conhecimento de audição, de ouvirmos testemunhos de outros? Mas Jó falou assim, Jó disse assim, agora os meus olhos te veem. Ele estava vendo Deus? Não, ele não vê Deus, ninguém viu a Deus. Mas agora ele tem uma concepção maior ainda, por quê? Porque ele teve experiências com Deus, experiências com Deus. E este é o problema. A partir do momento, por que muitos, às vezes a pessoa fala, mas eu conheço, eu nasci na igreja. Ninguém nasce na igreja. Tá? Você pode ter nascido num lar de um berço evangélico, mas nascer na igreja não, você nasceu no hospital. Tá bem? O que deu tempo, alguns nascem na condução, outros nascem em casa, mas na igreja, a não ser que entre em trabalho de parto na igreja, aí é diferente. Aí eu não entro nem na questão. Mas veja, o problema de muitas pessoas é o quê? Que não conhecem o Senhor de forma direta e pessoal. É aquele encontro, aquele impacto, tá? Aquilo que os samaritanos disseram para a mulher samaritana. Nós o conhecíamos de você falar, agora nós o conhecemos, nós o vimos. Nesse caso, nós vimos Jesus, nós conversamos com ele. Tá bem? Veja que a intimidade ela é maior. Obviamente, intimidade maior fala em maiores privilégios, mas também de grandes responsabilidades. De grandes responsabilidades, porque agora os meus olhos te veem. Quer dizer, não há mais desculpas que eu possa usar para não fazer ou para fazer de qualquer maneira. Então, não conhecendo o Senhor de forma direta, tendo um encontro pessoal com Deus, o que acontece? Nós vamos estar em qualquer lugar, andar com qualquer pessoa, seremos apenas frequentadores de uma igreja, de uma denominação, e não faremos jus àquilo que os nossos pais buscaram na presença de Deus pelas nossas vidas. Eu tive o privilégio de uma mãe que orava constantemente pela minha salvação. E o pedido da mamãe, de Dona Conceição, era este: não me leve, Senhor, não me recolha e deixe o Maurício na situação em que ele está. Eu tive o privilégio, ela foi até o meu batismo nas águas e o Senhor a recolheu. Tá bem? Então veja, retornando, a responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos filhos, tá bem? E a responsabilidade daquele que é vocacionado é ter um conhecimento direto, um relacionamento pessoal com Deus. Quer dizer, é aquele meu a sós com Deus. Quando nós vamos para o ponto de número 3.1, então o 2.1 que nós falamos é com quem andas, né? Aquele ditado lá de fora, me diz com quem você anda, que eu vou te dizer quem você é. Mas se eu conhecer a Deus de uma forma direta e pessoal, este ditado ele vai ter um significado diferente na minha vida. Quando eu disser com quem eu ando, eles vão dizer, você é um servo de Deus. Porque as tuas companhias são servos de Deus e você anda onde? Na presença de Deus, você está na casa de Deus e você é um vocacionado pelo Senhor. Tá bom? Então vamos para o ponto de número 3, Icabó, né? Ou alguns dizem Icabó, eu não sei a pronúncia correta, né? Então vamos ficar com e foi-se a glória de Deus. Chega-se um determinado momento, tá? Nós estamos falando agora de privilégio. Eu vou falar de um privilégio perdido. Tá? Eu coloquei privilégios aqui embaixo e aqui privilégios que foi. O privilégio que foi perdido foi o quê? Veja, a arca do Senhor foi tomada. Quer dizer, a glória de Deus foi embora. Foi embora por quê? Por causa de irresponsabilidade, infidelidade, por causa de um tratamento, assim como Sansão tratou o seu chamado, o seu ministério, o seu nazireado de qualquer maneira, assim também Eli e seus filhos, veja, muito mais os seus filhos, mas o pai não tinha a responsabilidade, como responsabilidade, de chamar a atenção de seus filhos e corrigi-los e ensiná-los
os filhos de Eli andavam de qualquer maneira, andavam de qualquer maneira. A consequência disto é a glória de Deus. Veja, quando Sansão disse, vou me levantar como das outras vezes, foi a lição passada, e vou vencer, mas ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E aqui também a mesma situação. Veja, há uma sequência de erros. Os filhos são mortos, ele cai com a cadeira, né? Então, alguns vão falar que ele era pesado, gordo, preguiçoso. Não, ele caiu com a cadeira, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Morreu, o que acontece? Agora a nora fica sabendo, dá à luz, não, numa situação totalmente desesperadora, a criança também agora cai e vai ser acompanhada a sua vida. Mas lá na frente nós vamos ver a graça de Deus manifesta também. Esta criança agora, na vida de outro, né? Na vida de outro, não deste aqui, mas na vida de outro, a graça de Deus. Nós temos agora esta criança que recebe um nome, que é um momento desesperador, que ela é chamada de Icabod. E foi, quer dizer, foi-se a glória, perdeu-se a glória. O Senhor, foi tomada a arca do concerto. Esta era a ideia, a arca do concerto, a presença de Deus. Ela tomada, o Senhor Deus foi retirado do meio do seu povo. Tá bem? Mas veja que é um desastre anunciado. Anunciado por quê? Veja, apesar de privilégios, direitos, nós temos deveres. Tá? E Eli e sua família, eles citavam tudo que... mas nós somos tal, nós somos juízes, nós somos sacerdotes, nós temos direito de comer e de beber daquilo que o povo traz. Tem muitos Elis e muitos filhos de Elis agindo desta maneira. Quer dizer, eles querem os direitos. Tá? Ser sustentado pelo povo, ter terras doadas pelo povo. Era um ministério que não precisava se preocupar, porque as demais 11 tribos estavam cuidando deles, que eram os levitas, de onde vêm os sacerdotes, de onde vem... Então nós vemos hoje em dia também isso. Só que aqui, veja, tem-se a sensibilidade de ver que a glória de Deus havia partido. Como na vida de Sansão, ele vai descobrir da maneira mais triste possível, sendo aprisionado pelos filisteus. Veja que aqui também, porém hoje, a cegueira espiritual é tão grande que eles não viram que a glória de Deus se foi. Tá? Estão vivendo de aparência. Tá bem? Estão vivendo, pregando aparência, vivendo aparência, ministrando aparência, demonstrando aparência, mas a glória de Deus foi embora. A glória de Deus se foi. Por quê? Porque estes homens, eles não veem os seus deveres, eles não estão atentos aos seus deveres, eles estão atentos somente aos seus privilégios. Veja, como eu disse no princípio, os privilégios, eles são consequências daquilo que nós fazemos, mas as responsabilidades não, elas estão diretamente ligadas a nós. E quando nós nos prendemos muito mais às responsabilidades que temos do que dos privilégios e direito que temos, nós vamos agir o quê? De maneira correta. Nós vamos estar onde e com quem devemos estar, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, porque sua mãe Ana fez um voto de nazireado, um voto do nazireu. Tá bem? E, obviamente, o nazireu, ele era separado de quase todas as coisas. O nazireu, iria viver para a glória de Deus, como nós vamos ver na vida de Samuel. Tudo isto se dá por não conhecer o Senhor de forma direta. Eu já disse e vou repetir, Deus é pai, não é avô. Filho de crente não é crentinho. Então, o que eu estou querendo dizer com isto é que os nossos filhos, os nossos netos, eles precisam conhecer a Deus de uma forma direta e pessoal. É o que eu sempre dizia para minhas filhas, vocês precisam ter um encontro com Deus. Vocês precisam saber quem é Deus. Vocês precisam buscar, pedir para que Deus se revele a vocês, revele o chamado de vocês. Tá? Porque muitos ainda hoje, já barbados, outros barbados não, tem lugar que não pode, adultos, casados, pais de filhos, que nunca tiveram um encontro com Deus, nunca! Estão ali porque, veja,
tem como obrigação pelos pais frequentar a igreja. Fora isso, nada mais, nada mais. Mas já se batizou, já está tomando a ceia há muitos anos, mas nunca teve um encontro pessoal com Deus. É aí que está a maioria dos problemas, não conhecer ao Senhor de forma direta e pessoal. Tá bem? Então nós vemos aqui um privilégio perdido, a glória de Deus foi embora. E quantos estão vivendo, né? Como aquela casca de certos insetos, né? A aranha foi lá, a aranha traçou a sua teia, a mosquinha caiu lá, né? Ela foi lá, suga, você olha, você já viu isso? Você chega numa teia de aranha, você vai ver algum inseto lá, você olha, parece que ele está perfeito, Mas quando você amassa, é só a casca, o que tinha dentro, o diabo já tirou tudo, está só a capa, só a casca. E este é o problema quando a glória de Deus se vai. Então nós falamos de privilégios perdidos e acabou. Quer dizer, estava numa situação tão grande que a mulher não tinha outra palavra para falar. Ela tinha que dizer isso aqui. Agora pronto, a glória de Deus se foi. E pôs o nome do menino de Icabó. E foi-se a glória de Deus. Então nós temos o privilégio perdido de ter a presença de Deus constante na nossa vida. Enquanto no ponto 3.2 está escrito Ebenezer, que quer dizer pedra de ajuda. Tá bem? Por que pedra de ajuda e não porque até aqui nos ajudou o Senhor? Veja que quando ele pega Samuel, ele toma essa pedra em suas mãos, ele coloca na divisa de duas cidades, sem cães já ia me lembrando, né? Mas nós temos aqui, entre Mispá e Sem, e ali ele coloca uma pedra. Aquela pedra é representando o quê? Vamos lá, pedra de esquina, quem nós lembramos? A rocha, pedra angular, pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, a ideia de Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. O Senhor foi a minha ajuda, o Senhor foi a minha rocha, o Senhor foi a minha ideia. Por que eu vou pôr este nome de Ebenezer? Porque até aqui a ajuda veio do Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. E veja que circunstância totalmente inversa do que está acontecendo, o que aconteceu com a família de Eli. Veja, na vida do vocacionado. Ele estabelece, enquanto todos veem desgraça, ele estabelece um memorial. E este memorial, todos os que o viam, todos que passavam por ali, iam dar glórias a Deus. Por quê? Porque ao invés de ver desgraça, o que é que Samuel vê? Ele vê a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, veja, até nesta situação, até nestes problemas, o Senhor nos ajuda. Então tem aqueles, não vou usar a questão de copo meio cheio, meio vazio. Existem cristãos que por falta de um conhecimento mais estreito, direto, mais pessoal com Deus, ele sempre vê derrota. Ele só vê derrota em tudo. Já o crente que está intimamente ligado ao Senhor, através do seu Espírito Santo, o que é que ele vê? Ele vê esperança. Ele vê porta de esperança no Vale de Acor. Ele vai ver portas abertas aonde não tem portas. Eu vi uma mensagem esses dias que alguém disse assim, e Deus vai abrir porta onde não tem parede. Eu falei, aí ficou bom mesmo. Aí é que o negócio... né? Ver porta onde não tem... Já porta onde tem parede já é difícil. Imagina onde não tem uma parede. Para pôr uma porta ali. Tá? Entenda isto. E eu dei glória a Deus. Talvez você se escandalize. Aí o problema, eu vejo a glória de Deus. Então ele estabeleceu um memorial. O que era um memorial? Era um altar e toda vez que se passava ali, se fazia menção do que Deus havia realizado no meio do seu povo. Então, como todo mundo viu e acabou, mas Samuel viu Ebenezer, ele disse, cada um cultua a Deus com o que ele tem. Veja, existem pessoas que ele chega na igreja e nunca vê nada bom, nunca vê nada interessante. É igual o rei ensinando o filho. Ele manda o empregado procurar lixo no reino inteiro e manda o outro procurar flor. Quando alguém chega, ele manda o príncipe assentar-se. Chegou o primeiro, obviamente, quem saiu primeiro foi buscar lixo.
E ele disse: o teu reino é o reino mais feio, meu rei. É o pior reino dessa terra. Eu nunca vi um lugar tão feio. Veja, só tem bicho. Ele agradeceu, mandou, ele dispensou o empregado. O outro chegou com o braço repleto de buquês de flores, né? De todas as cores, de todos os aromas, de todos os perfumes, de todos os tamanhos. E ele disse: como é o meu reino? Ele disse: meu reino, teu reino é o reino mais bonito do mundo. Eu nunca vi um lugar tão bonito. Veja, só tem flores. Ele vira para o seu filho e diz: o que você sair a procurar nos outros ou nos lugares é o que você vai encontrar. Então existem pessoas que em todo lugar que ele já vai propenso a achar coisa ruim. É óbvio que ele vai vir só com murmuração. Existem outros que, apesar de todos os pesares, ele vai olhar para a situação e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Mas, irmão, está tudo quebrado, queimado, derrubado, derribado, só tem poeira, nem cavalo passa, tem que passar a pé, lugar que a gente nem passa. Ele diz: mas o Senhor fez grandes coisas. E nós estamos contentes, e Deus vai fazer grandes coisas. Então veja a diferença do cristão, que ele não faz as coisas por obrigação, obrigado por outros, mas ele faz por vocação. Tá bem? Então veja, por que ele colocou no ponto 3.3, está assim: de que lado você está? Você está do lado do empregado que saiu a procurar lixo, espinho, cardo, abrolho, ou você está do lado do empregado do rei que foi procurar flores? Então vamos lá. Quando as pessoas enquanto as pessoas, tá aqui eu pus quando, mas não é enquanto, as pessoas conseguiam enxergar o fim da glória de Deus, está aqui, Samuel fez o oposto, ele fez isto aqui. Por quê? Ele atribui toda a glória. Qual é, então, aqui? Aqui nós temos um privilégio perdido, que é a glória de Deus. Aqui nós temos outro privilégio, que é ver a glória de Deus. E aqui nós temos aqui no 3, nós temos um privilégio maior ainda, que é dar glórias a Deus. Dai glória a Deus por tudo, e eu esqueci a letra, e vamos assim mesmo. Veja, aqui privilégios, privilégios e responsabilidade. Num sentido maior, Samuel, ele cumpre com as suas responsabilidades. A situação não está boa, mas a responsabilidade dele é de ser um líder, é de ser um juiz, é de ser um profeta, é de animar o povo, é de elevar o espírito do povo. Tá bem? E isso ele faz com sucesso. Então, isso ele faz com sucesso. Então, ele tem ele tem privilégios. Ele vê a glória do Senhor e ele dá glórias ao Senhor. Ele louva a Deus e aqui ele vê a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus. E isto são os privilégios que nós temos como vocacionados na presença do Senhor. Tá bem? Se nós continuarmos um pouco mais adiante para o ponto de número 4, tá? Estamos dentro de um tempo razoável. Nós temos o ponto de número 4 que diz assim: um chamado que nos move, quer dizer, que nos movimenta, que nos faz agir, que não nos deixa no marasmo, estagnado, que não nos deixa parado, tá? Porque água parada vira lodo. Crente parado só dá trabalho, tá bem? Então nós vamos lá. Um chamado que nos move a quê? Vamos olhar para a vida de Samuel no ponto de número 4. Veja, a vocação, os privilégios e principalmente as responsabilidades fazem de Samuel o quê? Fazem que Samuel se torne um dos maiores líderes do povo de Israel. Tá bem? Porém, esta liderança, bem diferente do caso de Eli, que morre sentado numa cadeira, ele se movimenta. Por isso o título aqui, um chamado que nos move. Tá? Não somente nos move mas nos move a fazer, a realizar. Então vamos aqui. Por quê? Que Israel já teve, tá? A frase, então, um dos maiores líderes que Israel já teve. E foi ativo. Veja, quando você olha para a história de Samuel, parece que Samuel está em todos os lugares, não ao mesmo tempo.
Mas Samuel está em todo canto. Uma hora ele está na casa do rei, outra hora ele está conversando com os profetas, outra hora ele está conversando com, ele está conversando com, ele está conversando. Samuel estava envolvido com a obra de Deus. Veja, ele entendeu a sua vocação. Tá? Ele não estava pensando só em privilégio, mas a partir do momento em que Samuel está inserido na obra, ele também entendeu as suas responsabilidades. Então, em todas as atividades que estavam envolvidas, o nome de Deus, a obra de Deus, a casa de Deus, o crescimento da obra de Deus, o soerguimento da casa do Senhor, Samuel está no meio. Samuel está no meio. Está ativo. E quantos hoje, muitos, só querem saber dos seus cadeirões, né? É cadeira desta cor, é cadeira daquela, desse tamanho, é daquele. Tem uns que parecem tronos, tem alguns que têm até a imitação de peças desses tronos de dourado. Ora, irmãos, isso é... Veja, eu me lembro de uma feita que eu conversei logo no princípio da minha fé, eu ainda estava estudando nos seminários, e eu tive o privilégio de conversar com um advogado, ele na realidade tentando provocar, né? Ele era um advogado de uma religião de outro país, e havia o seu amigo, que o ajudava dando risada e tal, e eu fui deixando ele falar, fui deixando ele bem à vontade, tá? Mas num determinado momento me foi dada a oportunidade de falar. E ora, meu irmão, pode mais quem tem mais para trocar. Eu não estava falando de direito, nós estávamos falando de Bíblia, de religião. Era uma área que ele desconhecia. E que eu estava começando a aprender, vamos dizer assim. Eu estava começando a aprender. Concluindo, no final da conversa, depois de várias horas sem ele poder falar uma palavra e nem o seu amigo emitir nenhum tipo de sorriso, ele disse assim para mim, daqui uns dias uma cadeira deste seminário será sua. Eu disse, eu não fui chamado para sentar em cadeiras. Tá? Eu fui chamado para trabalhar. Eu fui chamado para me mover. Eu fui chamado para fazer, para realizar, para buscar. É onde está ligado o id. Eu fui chamado para ir, não para ficar sentado. Veja, entenda bem a ideia dele do que eu estou falando e das cadeiras de hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas alguns estão extremamente presos às suas cadeiras. E já são tronos, na realidade. Já são tronos, né? Aqui já não tem mais cadeira. Já são tronos. E Samuel não se prendia a isso. Samuel estava aqui, estava ali. Uma hora alguém pega na roupa dele, um rei pega na roupa, rasga, o outro chama, o outro busca, ele viaja, ele volta. Ele é totalmente ativo e proativo na obra de Deus. E veja que o escritor usa literalmente. Este ativo aqui não é figurado, é literalmente. Samuel estava em todos os lugares onde era necessário que ele estivesse. Se fosse para realizar um culto, ele estava lá. Se fosse para abençoar alguém, ele estava lá. Se fosse para repreender o rei, ele estava lá. Se fosse para aconselhar outro, ele estava lá. Veja, lembra? Não ao mesmo tempo, que ele não é onipresente também. Mas ele fazia de tudo para estar em todos os lugares, que exigiam o seu ministério. Tá? Lembra? O último dos juízes, o primeiro dos profetas, e assim sucessivamente. É ele, né? É sacerdote também. Ele é sacerdote também. Então ele é juiz, profeta e sacerdote. Então era um obreiro extremamente ativo. Você acha que ele tinha tempo de ficar sentado em cadeira? Tá? Ainda coloca o bração aqui, o dedinho na boca e parece que é o rei, né? Parece. E sabe quem está sentado na cadeira, no trono de Moisés, né? Na cadeira de Moisés. Quem é os que estão sentados na cadeira de Moisés? Literalmente, e isto não foi um mês não, tá? Não foi só para a igreja conhecer, chegou o mês, sabe igual alguns funcionários, tem a probatória, então no tempo da probatória ele deixa o couro, mas depois que passou a probatória, meu amigo, você não acha nem ele mais, quanto mais o couro. Eu falo isso que eu trabalho nesse regime de probatória também, se bem que vou fazer 20 anos já. Mas continuo fazendo a minha parte, né? Não foi só passar a probatório e eu simplesmente esquecer do que eu entrei ali, do que eu combinei, né? O que é combinado não sai caro. E isto foi durante toda a sua vida, Veja, não foi só naquele momento que ele chegou e agora, não, ele fez isso a vida inteira.
Tá? Desde quando ele chega, ainda criança, ele vai aprender com Eli. Aí Eli morre, ele assume o lugar, ele também vai partir, mas até o último momento da sua vida, Samuel foi extremamente ativo. Estava inserido, imbuído da obra de Deus na sua vida. Então ele se torna um dos maiores líderes, porque, apesar, o povo conhece ele desde pequeno, ele não seguiu o caminho de Eli, nem dos filhos de Eli, e ele seguiu um caminho totalmente diferente. Totalmente diferente. Então aqui ele tem o quê? Como ele foi responsável, ele teve privilégio. Qual foi o privilégio aqui? De ter as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Tudo que Deus havia prometido, não somente a ele, mas aos pais, vamos lá no começo lembrar dos pais, o Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu. E o crente responsável, ele tem o seu momento de... Ele não precisa exigir os seus direitos. Ele não precisa, ele sabe que mais hora, menos horas, que mais dia, menos dias, as promessas de Deus vão se cumprir. De Deus as santas promessas hoje se cumprirão. E assim nós vamos contando, até chegar o hoje de Deus. Tá? Talvez esse hoje de Deus demore aí alguns anos, né? Talvez este hoje de Deus demore alguns dias. Eu não sei o tempo de Deus, eu não sei o kairós de Deus. Então eu simplesmente continuo, né, como dizia o saudoso pastor Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque quando eu passar pela prova, os privilégios virão. Eu não vou precisar cobrar meu papai por causa disso. Eu não vou precisar cobrar o meu Deus, porque se tem uma coisa que o nosso Deus ele é fiel. E ele vai cumprir com todas as suas promessas. 4, e último tópico, um chamado que nos move, tá? Que nos move, nós falamos, né? Falando no 4:1 na realidade, né? Que Samuel se torna um dos maiores líderes. E por quê, como, quando e o que ele faz para se tornar. O ponto de número 4:1 diz a lei da semeadura. Esta eu não preciso nem explicar. Então, quando nós falamos de semeadura, a ideia que eu trouxe para este tópico é que não basta nós olharmos para as conquistas adultas de Samuel. É muito fácil olhar para o fim. Por isso a Bíblia me diz assim, melhor é o fim do que o começo das coisas. Mas veja, nesta situação, eu não posso analisar o extraordinário ministério de Samuel olhando tão somente para o fim dele. Não, eu tenho que entender o quê? A sua juventude, a sua infância, a sua juventude. Por quê? Foi nestes momentos que Samuel teve as suas atitudes e teve as suas escolhas. Se nós ligarmos isto aqui, todas elas foram corretas. A partir de que momento nós conseguimos ter atitudes corretas e escolhas corretas? Quando todas elas estão ligadas à responsabilidade. Sabe o esbanjador? Que tem filho, que tem esposa, mas ele é um esbanjador, ele é um jogador, ele é um usuário de ilícitos. Veja, ele tem responsabilidade, não tem? Tem. Sua esposa, seus filhos, sua casa, a manutenção da sua casa, ele tem. Porém, o que acontece? Ele tem uma responsabilidade, mas ele não traz essa responsabilidade para as suas atitudes e escolhas. Porque são todas elas irresponsáveis. Entendeu? Responsável, responsável e irresponsável. Tá? Espero que a gente consiga se entender. Então vamos lá. As atitudes e as escolhas, elas só podem ser corretas a partir do momento em que eu as trago, eu coloco elas debaixo das minhas responsabilidades. Veja, eu queria tanto isto, mas lá em casa está faltando aquilo. A minha esposa precisa disto. Os meus filhos carecem daquilo. Então, qual vai ser a atitude e a escolha correta? Vai ser a atitude e a escolha
responsável. Responsável. Por quê? Porque eu me lembrei dos meus deveres. Eu não me lembro só dos meus direitos. Ah, mas eu tenho direito a um dia. Veja, mas a sua esposa também. Os seus filhos também. E aqueles que se acercam de ti também. Então seria egoísmo eu pensar somente em mim. Então, quando eu olho para a vida de Samuel, eu tenho que olhar para a vida de Samuel como um todo. Como um todo. E não olhar somente o fim dela. Por que ele chega num final feliz? Por que ele chega, como diz, descansará com os teus pais, né? Como o Senhor diz a Daniel? Como ele consegue? Porque na sua juventude, na sua infância, as suas atitudes e escolhas foram todas corretas. Por quê? Ao invés dele pensar em direitos, em privilégios, ele pensava nas suas responsabilidades. E como responsável, suas atitudes e escolhas foram todas acertadas. Por isso, o fim da sua vida agora é um fim tranquilo, é um fim com descanso, porque eu posso pôr a minha cabeça no travesseiro e dizer, eu fiz a coisa certa, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz. Se não foi à altura, se não foi tão caro, se eu não consegui o mais caro possível, mas dentro da minha possibilidade, eu fiz o que eu pude, eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer. E isto, muitas vezes, faz nos deixar de lado os nossos direitos e pensarmos mais nas nossas responsabilidades. O que nos traz na velhice um sono tranquilo? As minhas responsabilidades eu cumpri. Então, o meu sono tranquilo é o direito que eu tenho, é o privilégio que eu tenho. Então, veja, não olhe só para a vida, as conquistas adultas de Samuel, mas pense que, antes de tudo isso, as atitudes e escolhas de Samuel jovem eram todas elas fiéis e dedicadas ao Senhor. Antes de tudo, Samuel pensava, vai glorificar a Deus? Será para a glória de Deus? O nome do meu Deus será exaltado? Será que eu estou cumprindo o voto que foi feito lá antes de eu nascer, lá na minha dedicação, quando minha mãe estava pedindo pelo meu nascimento? É aí que está. O segredo da vitória de todo cristão é este. É pensarmos, é sermos fiéis e dedicados ao Senhor. E as nossas atitudes e escolhas estarão todas elas corretas se elas estiverem ligadas aos nossos deveres. Tá? E o que eu devo fazer? Então eu vou fazer. O que eu não devo fazer? Então eu não vou fazer. Tá bom? Falamos aí de uma vida abençoada, falamos de Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Se você diz que tem vocação, que é vocacionado, e não faz nada disto, desculpa. Ou você é um vocacionado que ainda está dormindo, ou você ainda não é um vocacionado. Tá? Se é vocacionado e não faz, desperte e comece a fazer. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.